Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 24 de julho. Nós estamos no 17º domingo do tempo comum. E a temática da liturgia de hoje é a perseverança na oração. O texto do Santo Evangelho é de Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 13. Talvez vocês estejam escutando o fundo musical aqui perto. Aqui em Garanhuns, nesse período, está acontecendo o Festival de Inverno. E aí temos música por todos os lados. E como eu não tenho um estúdio à prova acústica, com isolamento acústico, então ficamos escutando assim o fundo musical do Festival de Inverno de Garanhuns. Texto de hoje, Lucas 11, de 1 a 13. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos. Por causa da impertinência dele, ele dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós poderíamos começar esta meditação recordando o que diz Paulo na segunda leitura. Paulo parte na carta aos Colossenses do batismo. No batismo nós fomos sepultados com Cristo, morremos com Ele. E nós ressuscitamos com Cristo Jesus como criaturas novas por meio da fé. Pelo batismo, Deus nos trouxe para uma vida nova. O pecado, a conta que existia contra nós, foi paga de modo pleno e definitivo por meio da morte redentora de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Ele nos lavou, Ele nos redimiu, Ele nos justificou, Ele nos fez criaturas novas. E nós recebemos o espírito de filiação adotiva. E é neste espírito, como diz São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, é neste espírito que nós podemos clamar: Abá, ó Pai. Fomos lavados no sangue do Cordeiro, redimidos e salvos, como criaturas novas e mergulhados na efusão do Espírito, nós aprendemos a orar. Na verdade, não sabemos orar como convém. Somente no Espírito é que nós aprendemos
a nos dirigir a Deus como Pai. A primeira leitura apresenta Abraão no episódio de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, lá crescem a violência, a idolatria, a infidelidade ao projeto de Deus e o pecado. Deus está disposto a destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão intervém. E não somente intervém uma vez, com perseverança e persistência, Abraão, de certo modo, barganha com Deus e ele intercede por aquelas comunidades. O diálogo começa com 50 justos e termina em 10. Se houver 10 justos, destruirias as cidades de Sodoma e Gomorra? E Deus no final responde: por causa dos 10, eu não a destruiria. No fundo, a primeira leitura apresenta a imagem de Abraão como o orante, aquele que é amigo de Deus e por isso pode interceder pelos seus. Abraão, como amigo do Senhor, intercede pelo seu povo. Assim chegamos ao Santo Evangelho. Nos versículos 1 a 4, como escutamos, Jesus está em oração, num lugar reservado, e como é próprio de Lucas, Jesus é o modelo do orante por excelência. No Evangelho de Lucas, em muitas ocasiões, Jesus está em oração. Um dos seus discípulos pede: ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus ensina o Pai Nosso. Na versão de Lucas, diferentemente de Mateus, em Lucas o Pai Nosso possui apenas 5 pedidos: o nome, o reino, o pão, o perdão e a libertação das tentações. Mas tudo começa com este vocativo: Pai, Abá. Abá é o termo típico, afetuoso e terno do convívio familiar. Não significa somente pai, significa papai, paizinho. É um termo cheio de docilidade e de afeto. Como acabei de dizer, somente no Espírito Santo, o Filho, gerado no dom do Espírito, como homem novo, não mais escravo, mas plenamente filho, pode invocar Deus como Pai. E o que é que este filho, herdeiro das promessas, herdeiro do amor do Pai, o que é que ele suplica? 5 coisas. Primeiro, santificado seja o teu nome. O nome, na tradição bíblica, Shem, é a pessoa inteira. É a pessoa na relação com o outro. É um eufemismo para não se chamar o nome de Deus. Eu reconheço a santidade de Deus e reconheço que Deus é a fonte de toda santidade. Reconheço também que nós verdadeiramente santificamos o nome de Deus quando nos tornamos imitadores do Senhor, santos e perfeitos como o Pai é perfeito, capazes de amar assim como o Pai ama. O segundo pedido: venha o teu reino. O reino é dom, o reino é graça em primeiro lugar. Mas é também tarefa, é também missão da humanidade, dos filhos e filhas. Vivendo a fraternidade, realiza-se plenamente o reinado de Deus, o reinado do Espírito. E o reino do Espírito traz consigo os seus frutos: o amor, a alegria, a misericórdia, a bondade e o perdão. O reino de Deus é a realização de sua vontade, de sua soberania,
é a faculdade de querer o bem e de amar, é o cumprimento pleno da vontade de Deus, assim como seu Filho Jesus Cristo cumpriu plenamente a sua vontade ao morrer na cruz por amor, como oblação de si pela vida do mundo. O terceiro pedido diz respeito ao pão. Dá-nos o pão de cada dia. Como o maná no deserto, sem acumulação, mas também o pão da palavra, o pão da Eucaristia, o próprio Cristo que é pão da vida. O pão é símbolo da vida por excelência, da produção da vida, do trabalho, da produção material. Mas nós queremos este pão novo que gera fraternidade, não acúmulo, ódio ou desigualdade. O pão do Espírito, o pão da vida, o pão da liberdade, o pão da Eucaristia, o pão da palavra que gera pessoas novas. Suplicamos também o perdão dos pecados. A grande característica de Deus Pai no Evangelho de Lucas é o perdão. E o perdão se realiza, sobretudo, na morte redentora de Cristo na cruz. Perdão para todos, não somente para mim. Perdão que gera uma sociedade nova e reconciliada. E, finalmente, pedimos que Deus não nos deixe cair na tentação. Deus nos dá força para não cairmos nas tentações. Elas existem, nós convivemos com elas todos os dias, mas a vitória sobre as tentações é do poder do Espírito. É aí que entra outra história bonita, continuação da oração do Pai Nosso. Jesus conta a parábola sobre aquele amigo inoportuno que suplica os 3 pães à meia-noite, os versículos 5 a 8. E no final, ele faz uma exortação sobre a oração perseverante a partir da relação entre pai e o filho, versículos 9 a 13. É interessante notar no Evangelho de hoje este ambiente afetivo da oração, a relação entre amigos e a relação entre pai e filho. O esquema da parábola é muito simples. O pedido, a negação, a insistência e, finalmente, a resposta positiva. A perseverança do amigo supera a própria amizade. A perseverança daquele homem que vem pedir os pães supera a própria amizade. É interessante recordar que para o povo hebreu a hospitalidade é sagrada. Por isso é preciso oferecer comida a quem chega de viagem à meia-noite. A família pobre dormia praticamente toda na mesma sala, no mesmo compartimento, sobre tapetes e almofadas. Para levantar-se e para dar os pães ao amigo que pede à meia-noite, todos da casa praticamente acordariam. Na necessidade, a gente se força a ir buscar onde pode haver, ainda que de modo inoportuno. E onde é que nós podemos buscar? Em Deus. Em Deus. Por isso, a necessidade da perseverança. É interessante também perceber a força dos 3 verbos: pedir, procurar e bater, acompanhados das 3 promessas: vos será dado, encontrareis e vos será aberto. Jesus então acrescenta um raciocínio que caminha do menor para o maior. É muito simples o raciocínio de Jesus. Os pais humanos, se o filho lhe pede peixe ou ovo, não oferecem cobra ou escorpião. Ora, se o pai humano, que é mau e pecador, sabe dar coisas boas aos seus filhos, imagine o Pai Celeste. Ele dará o dom maior, o Espírito Santo. Um pai, mesmo mau e pecador, não tem coragem de trair a confiança do seu filho. Imagine Deus. Qual é o compromisso de hoje, nesse domingo? Qualificar a oração.
com humildade, mas também com insistência e perseverança, qualificar a nossa vida de oração. O nosso Pai é bom, Ele sabe do que precisamos, mas a oração não é mágica, não nos isenta, não nos livra de trabalhar com o Senhor. Qualifiquemos a nossa oração e peçamos, sobretudo, o dom do Espírito Santo. Ele que derramado em nós nos faz filhos do Filho, e assim poderemos nos dirigir ao Pai e suplicar. Não sabemos orar como convém, mas no Espírito pedimos. Um abraço a você, até amanhã se Deus nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.